E você, Carlos Alberto, sempre foi um cara que nunca te levou muito a sério também? Não, eu sempre me levo a sério. Desde garoto eu sou muito disciplinado. Sério? Sério, sempre Escola? fui. Péssimo aluno. Ah, é? Porque é o seguinte, eu não sabia, eu tenho aquela dificuldade de me centralizar. Tá. Foco. Só que eu não sabia que eu sou do século XX. Sim. Eu nasci em 36, eu nasci antes da guerra. Não é? Então, imagina a educação que eu tive, o que era a vida em 1936, quando eu nasci, o colégio em 1941, quando eu comecei a estudar. Era tudo diferente. A medicina, tudo diferente, tudo diferente. E os meus pais, não por ignorância, é por não existir, nunca se preocuparam em saber por que eu era mau aluno. Porque eu só gostava de nadar. Tá. Eu nadei durante 3 anos só, mas com muita profundidade. Era minha paixão. Dedicado. Até hoje. Dedicado. E era dedicado. Sempre era o primeiro a chegar. Nunca fumei, nunca bebi. Sempre fiz muito exercício na época que eu tinha 16 anos de idade, 15 anos. E isso me ajudou muito. E vendo a disciplina do meu pai trabalhando. Como eu sou filho único, e a gente veio do Rio para São Paulo em 1945, era, entre aspas, uma província. Sim. Né? O meu pai veio como castigo do Chateaubriand para um diretor da Rádio Tupi, para castigá-lo, mandou ele vir morar em São Paulo. Ninguém queria vir para São Paulo. Não, era castigo. Vimos para o Madrid, Rio de Janeiro, 45. Brilhando, e o cara... E era o Teófilo de Barros Filho, que era um radialista muito famoso, diretor de rádio. E meu pai disse, você não vai sozinho, eu vou com você. Mas não, eu não tenho, nem sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou. E foi assim que meu pai veio. E eu vim de uma família onde eu tinha 16 primos, de idades mais ou menos perto assim da minha, uma família do meu avô muito unida. A gente se encontrava muito, todos os domingos, aquele português que juntava a família toda no domingo. De repente eu vim para São Paulo abandonado. Então era eu, meu pai e minha mãe. Não tinha amigo. As pessoas me gozavam, eu era gago, era pior ainda. Era gago. Mas gago de dar para notar na hora? Fala. Desse jeito? Depois eu conto como é que eu comecei a escrever. Mas era o gago que repete, faz o kkk, ou é o que... Não, eu falava assim, mas ontem eu tive lá... Era assim? Era. Então, o gago, quando canta, ele não gagueja. Então, eu começava a falar... Cantando. Isso foi aprendendo. Porque a gagueira é uma insegurança, né? E então, você lembra você vendo a coisa dele na praça... Ô, Matheus, já que nós estamos em casa, não só pede para não tocar na campanha, como fala para nossa Maria, falando em máquina, desligar a máquina de lavar, que tá fazendo barulho aqui. Aqui em casa, viu? Não tem... Mas isso aqui é gostoso. Cachorro late, a campainha toca, é uma festa. Me fala lá na praça, como é que foi você ver aquele universo? Ô, Dercy, tô com o Carlos Alberto. Não, faz um carinho nela aqui. Carlos Alberto de Nóbrega, entendeu? Semana passada tava o Bruno Mota aqui, você não latiu. Agora vem o Carlos Alberto de Nóbrega, vai estragar minha gravação aqui. Mas que a praça... Eu disse, foi anos depois, obviamente. Não, claro. A praça já era profissional. Sim, já era outra história. Não, eu tô falando naquele momento... naquele momento? Você lembra você vendo aquilo? Não, era para mim, que eu me lembro que não havia... Não havia ar-condicionado naquela época, cara. Era ventilador. Era ventilador em Niterói. A primeira geladeira elétrica foi meu pai que conseguiu fazendo um merchan. Jura, cara? Foi. Entendeu? Então, era um ventilador, ele sem camisa, só de bermuda, de shortinho, peito nu, escrevendo. Aquilo marcou muito a minha vida. Aquela imagem. Aquela imagem, sabe? E uma coisa interessante também é que depois a história se repetiu já em São Paulo, já em 45, 46, eu já com 10 anos de idade. Eu ia dormir
O meu pai estava trabalhando, eu ia dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever. E eu acordava ainda com barulho, ele ainda trabalhando. E isso se repetiu anos depois, comigo e com os meus primeiros filhos. Virando a madruga. E eu não sabia disso. Numa entrevista, quando falaram de mim, aquele negócio, dá um depoimento para o teu pai. Uhum. O Beto falou isso. Disse, uma coisa que eu guardo do meu pai é que a gente ia dormir, ele estava escrevendo. Porque como eu tenho esse problema de me concentrar, eu só sei trabalhar em silêncio. Tem que ser a madrugada. Tem que ser. Mesma coisa que eu. Estragou meu sono pro resto da vida. Nunca consigo dormir antes das 5 da manhã. Não, por isso, é criativo, né? Exatamente. Porque eu preciso ter silêncio absoluto. Então, por exemplo, na época que eu escrevia muito, a época da família Trapo principalmente, eu escrevia de madrugada. Porque se eu estivesse em casa, aconteceu. Entrava a minha mulher, coitada, meu irmãozinho, você não quer um cafezinho? Pô, ferrou. Acabou. Porque corta, a gente está criando. Você não está copiando, você está criando uma coisa que não existe. Era o meu melhor, que eu nunca tive amigo da minha idade. Uhum. Eu não conseguia ter amigo da minha idade. Só na natação, mas não era amigo, era parceiro. Conhecido, colega. Uhum. Cara que fazia revezamento, a gente nadava, campeonato, mas não ia na casa deles. Uhum. Meus amigos eram sempre os amigos do meu pai. Gozado isso, né? Os meus amigos eram os amigos do meu pai. É loucura. Sua cabeça já era uma cabeça de um senhor, já cabeça de senhor já. O Mário era desquitado. Naquela época, 54, o cara ser desquitado era... Festa. Festa, né? E ele me levava para sacanagem, me levava para a zona, com 15 anos. Você lembra da sua primeira vez? Lembro. Quantos anos Lembro. Era uma coisa maravilhosa. Antigamente, o negócio chamado rendezvous. Rendezvous que é hoje o puteiro, né? Era um apartamento ali na Avenida São João, cuja dona era a namorada do Simplício, que trabalhava com meu pai e era muito ligado ao meu pai. Então, meu pai um dia chegou para mim e disse, você vai nesse lugar... Não consigo imaginar o Simplício casado com a dona do puteiro. É o nome do cara, Simplício. Não é um cara que casou com a dona do puteiro, pô. Então, meu pai disse, meu filho, você vai nesse lugar. Olha a mentalidade. Porque eu não quero que você fique se masturbando, porque isso você pode pegar uma tuberculose. Nada como a informação. Nada. Olha, então você vai lá... Ele tirou isso, cara? Nada. Aí você vai lá, ela já está te esperando, e quando você tiver vontade, você vai lá. E no fim do mês, o Simplício traz a conta e eu pago. Então, cara, eu com 15 anos, ganhando medalha de natação, eu não queria namorar, eu queria sair com aquela mulherada toda. Pô, eu tava... Era fazer a festa. Fazer a festa. Então, para isso acontecer, o Mário tinha que trabalhar menos, para ter mais tempo de sair comigo. Então, eu comecei a escrever os programas dele, botando o nome dele, cujo diretor era meu pai. Ou seja, você fazia turno extra para poder transar. Olha como eu gosto. Cara, é focado mesmo. Aumento minha carga horária. Desde que eu possa dar uma bimbadinha. Desde que eu possa dar minha bimbadinha. Porque meu pai sempre teve muito diálogo comigo. Ele nunca me tratou como uma criança. Sempre me tratou de igual para igual. Isso foi muito bom. Ele é aquele pai que nunca deu... Ele nunca me deu o peixe. Ele me deu a vara e um anzol. Nunca ele pediu um aumento para mim. Pediu para mim, não, você vai lá, você vai se ver. Acho que foi a melhor coisa que ele fez para mim. Mas era um cara carinhoso com você, cara? Era. Não tanto como eu sou, como eu gostaria que fosse. Mas ele era. A gente tinha a liberdade de expressão, que naquela época, pai e filho não é como é hoje. Havia uma grande distância. Você tomava bênção aos pais antigamente, beijava a mão. Não é? Eu beijava a mão dele também. Mas aí um dia, numa noite, eu cheguei em casa, eu sabia que ia repetir de ano, e disse, olha, pai, o negócio é esse, eu quero trabalhar. Quando eu falei que eu quero trabalhar, rapaz, ele quase acabou comigo. Porque ele tinha o maior salário do rádio naquela época.
Ele estava explodindo no rádio. A Rádio Nacional revolucionou São Paulo. Porque naquela época as rádios eram muito locais, né? A televisão também. Era local. A Nacional era gigante, né? Então ele falou, você vai fazer o quê? Vai trabalhar atrás de um balcão? Você vai o quê? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar em rádio. Quando eu falei que quero trabalhar em rádio, aí veio o gago na hora. Mas você é gago? Eu vou ficar bom, não sei o quê. Ele falou, mas você sabe escrever? Eu falei, sei. Escreve alguma coisa para mim. Era tudo que eu queria. Eu não tinha máquina de escrever? Claro que não. Eu escrevia com a máquina da rádio. Peguei a maquininha dele, escrevi um quadro do programa dele. Eu falei, escrevi outro diferente, que eram 6 ou 7 quadros que tinha. Escrevi outro. Eu falei, escreve mais um. Eu escrevi o terceiro. Ele ligou o Demival Costa Lima, que era diretor da Rádio Nacional. Disse, gente, você nem era nascido, cara. Nem era nascido. Foi em 54. Foi em dezembro de 53. Falou, Costinha, assiste meu programa amanhã, porque o programa dele era diário. E ele botou os 3 quadros que eu escrevi, ele botou no ar no dia seguinte. Quando acabou o programa, ele foi falar... O Costinha, ele ficava na técnica, que tinha aquele vidro, né? E tinha o auditório e o palco. Ele ficava sempre ali, quando ele chegava do almoço, ele ficava vendo a gente trabalhar. Acabou o programa, eu falei assim, Nobre, e daí? Você gostou daquele quadro do Zé da Bronca, da Escolice? Eu gostei. Foi o Carlos Alberto que escreveu. Teu filho? Porque eles me conheciam. Eu frequentava a casa da Hebe, frequentava a casa do Walter Foster, dessa turma toda que era famosa naquela época. O dono, o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe. Eu frequentava a casa deles. Só que eles não sabiam. Mas nem teu pai sabia. Nem meu pai sabia. Aí, isso foi em dezembro, quando eu fiquei sabendo que eu ia repetir de ano. Aí eu fiquei fazendo o teste, fiquei escrevendo de graça até o dia 1º de maio de 54. Eu me lembro que no dia do trabalho eu estou entrando na rádio e ouvi uma voz vindo do telhado. Carlos Alberto! Eu olhei, era o Luiz Ramos, que era o dono, era sócio do Vitor, casado com a Hebe. Ele era o dono, eles eram sócios. Passa na minha sala daqui a pouco, eu quero falar com você. Estou pensando que é alguma coisa. Não é que eu fosse amigo dele, eu chamava ele de senhor. Mas ele era muito amigo do meu pai. Eu fui na sala dele, tinha um papel e um contrato de 3.000 cruzeiros. Falei, não, Sulis, é muito. Pô, imagina, eu com 18 anos, feitos, eu fiz 18 em março, isso foi no dia 1º de maio. Morava com o pai, filho único, que tinha carro, tinha casa. Sim. 3.000? Que era o quê? 3.000 seria o quê hoje, assim? Uns 30 no mínimo. O quê? Sim. O cara tava te pagando, então. Isso devia ser bom mesmo. Porque eu fiquei 3 meses, porque eu tive, vamos chamar de sorte, do Boni sair logo e eu fiquei sozinho. Tá. Então eu tive essa colher de chá da vida. Porque o Boni se ajeitou logo na Tupi e já queria voar. Que ele é um gênio, né? Eu não sei se você gosta dele, mas ele... Não. Eu acho que ele é uma das poucas pessoas no Brasil que você fala, o cara sabe o que ele faz, sabe o que é televisão. Sabe. E televisão tem um monte de gente dizendo que acha que sabe, aí dá 2 sortes na vida e aparece que sabe. Mas esse cara, ele é um gênio mesmo. Não tenho a dúvida, eu acho ele pica. Aí, esse livro que eu acabei de escrever, eu estou contando a minha história. Não é uma autobiografia. É a minha vida dentro da arte, dentro do rádio e da televisão. Perfeito. As coisas que eu vi, as sacanagens que se faz, que se fazia e que se faz até hoje com o artista, essa guerra, essa inveja, essa puxada de tapete. Por que a televisão é assim, Carlos Alberto? É terrível, não? Acho que é insegurança, né? Não. Eu não sei, Carlos, você sabe muito mais do que eu, mas eu acho que tem um lado que é o seguinte, ninguém sabe direito o que está fazendo. Aí volta e meia tem um que fala, eu sei, e as pessoas acreditam, e aí vai. E aí o cara caga a regra. A inversão de valores está muito grande, não está, não? Muito louco. Eu sinto muito isso. Eu acho que o humor
o meu humor, aquilo que eu sei fazer, está nos últimos suspiros. Por que você acha isso? Porque o mundo mudou muito, não é? Mas, Carlos Alberto, a praça dá 9 pontos de audiência. 10. Agora. 8. Porra, as pessoas Agora. não te veem muito ainda. Mas agora não, agora caiu um pouquinho por causa da pandemia. Tudo bem. Não, mas eu sei, a Globo se preocupa. Mesmo assim, é uma das maiores audiências do SBT até hoje. É, sem dúvida alguma, ainda é. Só que mudou o humor. Mudou. Hoje em dia, é aquilo que nós conversamos há 15 anos atrás. Aham. O humor mudou muito. Aquilo que você fazia com prazer, sei o quê, deixou de existir. O humor virou eletrônico, virou muito internet. Qual é o termo que eu posso usar? Eletrônico seria? Tá digital. Digital. Uhum. Ficou muito digital. Eu acho que falta... Vocês do YouTube, vocês estão ganhando já da gente. Eu vejo muito mais vocês do que televisão, cara. Mas também, Carlos Alberto, eu só tô aqui fazendo isso que eu tô fazendo porque alguém pavimentou essa estrada aí. Se tu não tivesse, ou não tivesse, e continua fazendo com muita competência o que tu sempre fez, que espaço teria eu para fazer comédia? Eu seria um louco no microfone. Ou seja, eu não acho que as pessoas falam, não, mas a evolução da comédia, eu posso estar enganado. São duas coisas diferentes. Mas, com certeza, foi algo que construiu a estrada dessa turma digital. Eu nunca ouvi um comediante da minha geração falando mal do humor popular que a praça faz. Nunca vi, Carlos Alberto. Juro pela minha vida. É um respeito... O comediante não, mas a crítica fala muito. E o que fala? Fala de cheiro de mofo. Quando tem, às vezes, isso eles fazem assim. Eu não ligo. Uhum. Não ligo. Eu tenho muito pé no chão. E tô velho. Eu não estou mais na idade de me preocupar com certas coisas. Mas quando tem, às vezes... Isso tem no rádio, inclusive, no rádio. Tem uma piada, eles botam lá... Ou seja, isso é coisa velha. Na internet também tem muito isso. Os memes do... Alguém faz uma piada e aí o cara faz uma piada meio velha e aí bota lá um selo da Praça é Nossa. Assim. Isso é um preconceito, né? Então, eu estou achando... Porque o que é humor? É tudo aquilo que é engraçado. Então, não existe piada boa, piada velha. Existe piada bem contada e piada mal contada. Uhum. A mesma piada contada 10 vezes por você, o cara vai dar risada. Agora, se eu for contar, ninguém vai rir. Porque eu não sou engraçado. Você é engraçado. Eu escrevo coisas que eu espero que sejam engraçadas, mas eu não sou engraçado. Em algum momento, você não vê o comediante fazendo rir e te dá um leve incômodo do tipo, eu queria tanto essa risada pra mim. Nunca teve isso. Te juro por tudo quanto é mais sagrado que não. Eu tenho tanta certeza, agora eu vou ser um pouco imodesto. Por favor. Eu tenho tanta confiança naquilo que eu sei fazer, eu sei tanto a minha força, que isso não me preocupa, nunca me preocupou. Porque se não tiver texto, o cara vai ter que pensar muito antes de fazer. Concordo muito. E é muito louco como o Brasil ainda não valoriza tanto esse cara que está ali, né? Escrevendo. É um povo que não sabe quem fez o hino nacional, vai querer saber quem é que escreve tal coisa. O cara só é engraçado. Você saiba, você que está assistindo, o cara só é engraçado porque a piada é engraçada. Senão ele ia ser alguém escreveu aquilo. Senão ele ia ser um louco fazendo estrepulia. Porque quando entra... É porque é uma coisa... Eu fiz análise 10 anos e meio. E aprendi muito, muito com esse médico. Ele é, inclusive, psiquiatra. Foi profundo, foi profundo. Foi. Ele mudou a minha vida, esse homem. Ele mudou a minha vida. Ele dizia assim, Casalberto, quando você diz aqui quem manda sou eu, é porque você não manda. Você não precisa dizer que o sol esquenta. Todo mundo sabe que o sol é quente.
E isso para mim marcou muito. Eu sei até onde eu vou. Por que eu não brigo com meus colegas? Você nunca me viu brigar com um colega que trabalha comigo. Por quê? Porque quem manda sou eu. Então, tem um colega meu que eu amo de paixão, de paixão. Tem muito valor, mas é de uma teimosia incrível. Eu dizia, fulano, quando você fizer o teu personagem, não canta, porque não é engraçado. É engraçado você falando. Ele fazia. No dia seguinte, quem vai editar o programa, quem é? Sou eu. Corta a cantoria desse cara. Claro! Quando o programa for O Canto é Nosso, aí você vem e canta. Pra que eu vou me dispor com um cara que eu adoro, se eu posso cortar e ele não vai reclamar? Não vai reclamar. Porque o programa é meu. Quem disse isso foi o dono da estação. Mas aí quando ele começa a cantar, o que você fazia? Você ficava, meu Deus, lá Não, eu deixava. Lá vou eu não. ter trabalho na edição aqui. No começo eu falava, porra, você cantou? Não, mas que ficou engraçado. Eu falei, tá bom. Chegava no dia seguinte, Corta chegou tudo. quase, corta. Às vezes eu digo, olha, faz assim, assim, assim. Porque quem dirige é o meu filho, mas a última palavra é a minha. Uhum. Porque eu me entendo muito bem com o Marcelo. Tá. Me entendo muito bem com ele. Nós estamos em entrosamento muito grande. Ele me dirige há mais de 15 anos. Eu não tiro a força dele na gravação. Mas antes da gravação eu converso às vezes com ele. Só que nós já temos uma sintonia. Ele já sabe do que eu gosto e do que eu não gosto. Tá. Como ele ficou muito amigo pela idade, porque hoje todos aqueles famosos morreram. Todos que estão aí são crias minhas. Uhum. Então, há muitos me chamam de senhor, que eu acho horrível, porque eu me sinto velho, porque seu caso. Sim. Esse cara é uma conversa, pô. Caso Alberto, né, pô? Então, por exemplo, eles fazem coisas que eu não gosto. Eu digo, olha, não faz. Eu quero botar, em vez de botar copo, eu vou botar garrafa. Eu digo, mas olha, a piada está no copo, não está na garrafa. Não, mas a garrafa é mais engraçado. Tá bom. Chega no dia seguinte, vou editar, se corta esse quadro. Por que cortou? Porque era garrafa, você falou copo. Semana que vem ele vem com copo de casa. Vem com copo de casa. Não, é sem copo. precisar. Para que eu vou gritar? Para que eu vou me indispor com a pessoa que eu gosto? É um formato eterno. Simples e é isso, né? Depende do texto. É texto, é tudo texto, né? Porque é um jovem sentado num banco da praça recebendo pessoas que passam ali, entra e sai. O cara que entra se manda bem, o cara que entra não manda mal. Então, assim, fica quem é bom mesmo, né? Você não tem efeito de luz, de não trilha. Tem nada não. disso. Você é engraçado ou você não é? É um teste pesado para os comediantes também. A minha nora, um dia desse, ela faz... Ela veste o pessoal da praça. Ela me chama de sogro. Sogro, a sua roupa não está muito bonita. Eu falei, Bel, no dia que alguém se preocupar com a roupa que eu estou usando é porque o programa não está engraçado. Eu acho que eu conheço a Bel. Ela é novinha. É? Eu conheço ela. Ela é lá do Agora é Tarde, lá da Band. Eu sei que... Não. Não é essa? Não, ela trabalha só para mim. Ah, bom. Tá Não. bom. Achava que... Ela é casada com o terceiro filho meu. Ah, não, a Bel que eu conheço não é casada. Não. É minha nora. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos Alberto. Os comediantes que passam pela praça são pessoas que você assistiu, que você ouviu falar, que Agora mandaram sim. uma fita? Como é que funciona? Agora sim. Antigamente, era a turma da Praça da Alegria. Uhum. Aí aquela turma foi morrendo. E Quem foi o último que ficou daquela turma? Canarinho? Canarinho. Não, acho que foi o Cleiton Silva que falei. Tô de olho no senhor. Eu acho que foi ele. Ou ele ou o Canarinho. O Canarinho ficou muito tempo. Então, quem que me salvou? O pessoal do stand-up. Uhum. Vocês me salvaram. Porque eu não tinha reposição. Porque o rádio não tem mais programa de humor. O teatro de revista, que é uma coisa que ninguém mais sabe o que é,
que vieram os grandes comediantes, Oscarito, Walter D'Ávila, Navarra, Colé, essa turma toda, Conselho Leandro. Acabou. Não tem mais. Não tem. Então eu fui me socorrer ao stand-up. O Marcelo, que dirige o programa, ele assistia e me dizia, pai, tem um cara muito engraçado assim, assim, assim. É um tal de Marcelo Médici. Eu falei, vai lá, traz esse cara. Era um desconhecido, veio. Aí vinha outra vez, pai, tem uma menina lá, tem uma mulher que faz uma menina muito engraçada, ele está fazendo o programa do Silvio, um concurso lá, para ver quem ganha. Eram 4 finalistas. Ela foi a terceira. Falei, essa que eu quero, que é a Nina, que é a Marley Cevada. A Marley é ótima. Entendeu? Então a gente vai buscando. Também, aí um traz o outro. Por exemplo, o Moacir Franco me trouxe Paulinho Gogó, que é o Maurício. Me trouxe Paulinho Gogó. O Zé Américo, que faz o Café com Bobagem, sim, me trouxe o Matheus Ceará, que me trouxe o Borracheiro agora, que é um quadro. Não sei se você já teve. O Jorge da Borracharia. Conheço ele já de muito tempo. Aquele cara tá matando a pau. Fiz uma série com ele lá no Sul, antes dele vir. E eu nunca ouvi falar nele. Tem uma pequena cena de personagens lá no Rio Grande do Sul que a turma faz, que é uma turma muito boa. Cris Pereira. Cris Pereira. Cris é o nome dele. Cris muito Pereira. bom. Manda bem demais. Eu nem conhecia. Nunca ouvi falar. Fica 10 minutos de cena. Que legal. E a minha parte com ele, o que eu falo é de improviso. Você não tá nem aí porque ele vai trazer. Ele dá o texto, o que ele vai falar. Quando chega Carlos, ele fala improviso. Carlos, improviso. Tá. É onde eu posso até brincar em ser engraçado. Porque como ele é aquela bicha enrustida, a gente faz um jogo de palavras, né? Eu digo, eu quero conhecer a sua borracharia, eu quero ver o seu negócio de perto. Quero ver se você pode abrir o seu negócio um domingo para eu ver. A gente sabe que aquilo é uma sacanagem. Então, essas coisas não estão no texto. Isso eu crio na hora. Você me disse nomes de pessoas, assim, muito boas. Você realmente... Porque você tem uma função não só de fazer eles serem engraçados, como de poder, de saber quem que você vai trazer também, né? Porque de captar, porque tem muito comediante pra caramba. Como é que você faz pra saber qual o que vai funcionar naquele ambiente? Porque às vezes o cara é engraçadíssimo, mas naquele ambiente especificamente ele não funciona. Pode ser. O cara, mas aí o cara não tem um personagem. Como é que faz? Isso cria um problema. E vai chegar uma hora, se essa turma der certo, eu estou mais 2 anos bonito. Eles vão me satisfazer totalmente. Mas eu vou ter que pegar um stand-up e inventar um personagem. Que eu tinha falado para Mel. Entra como se você fosse uma psicóloga. E senta. Mas ela preferiu entrar sempre com a mesma roupa, a roupa dela, com uma mulher galinha e tal. Tá. Então eu não vou castrar uma criação dela. Eu prefiro me sacrificar um pouco para o público, porque o público quer rir. Claro. O público quer dar, ainda mais esse horário nojento que eu tenho, 11h30 da noite. Isso é uma coisa de uma crueldade que não tem tamanho. Você acha, cara? Se você parar para pensar, é um horário também que a turma tá querendo relaxar já também. Não é bom por causa disso? É que o meu público é muito povão, né? Se você pudesse escolher, era 8 da noite. Não, o programa era sábado, 10 horas da noite. É sábado? Era o grande horário. Sábado, 10 horas da noite. Você já teve no sábado? Tive anos, mais de 10 anos. Aí dava 30, dava 20 e tanto de audiência, é uma loucura. Mas o final de semana, financeiramente, para a emissora não é bom, dá, né? Não dá. Não tem muita grana. Não tem merchan. Não tem merchan. Porque você, no dia seguinte, domingo, é só supermercado que... como é que... Não é supermercado. Domingo que você fala durante o período? No comércio. Shopping. Shopping. Você sabe que isso aí, essas minhas falhas é da Covid, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, você, quando foi... teu pai foi muito duro com você no começo. Muito.
Você estava me contando Não, ele essa sempre história. foi muito Muito duro, falando, burro. Não, ele nunca me chamou de burro. burro. Não, desculpa, burro não. A família da minha mãe que A chamava. família, isso. O ambiente familiar, não especificamente teu pai, ele é muito pesado com você, porque a cobrança era muito grande, né? Agora, teu filho também teve uma experiência na frente da câmera. E eu vejo você dizendo muito isso. Você é diretor, você é escritor. Isso é um pouco herança do que o teu pai fazia? Ou realmente... Não, é porque eu não quero fazer com ele... Porque eu dei uma educação diferente. Se eu tivesse dado a educação que eu tive, eles certamente estariam melhores de vida. Porque o meu pai me deu a vara e o anzol, e a isca. Eu dou o peixe com prato, com purê, entendeu? Isso é um erro. É outra geração, né, Casal? É um erro. Eu devia ter sido enérgico. Eu sou um pai mole. Eu sou um pai amigão, que eu prefiro ser feliz do que ter razão com meus filhos. E com todos. Chegou uma época da minha vida que eu falei, chega. Não vou mais brigar. Vou viver para ser feliz. Então, acontecem coisas que é de uma piada inglesa. Aquele camarada que estava indo no fim de semana lá na Inglaterra, passar lá num parque, chegou um telegrama, sua fábrica está pegando fogo. Ele dobrou, como eu vou me aborrecer segunda-feira. Eu fiz exatamente isso há um mês atrás. Eu recebi um aviso de um problema que teve aí. Eu disse, porra, eu estava indo para o sítio. Segunda-feira, quando eu chegar, vou ficar chateado a beça. E que se dane. Porque você não você morre. Eu perdi amigos muito cedo, de uma maneira terrível. Demais. Então, eu via. Eu nunca me deslumbrei, Rafa. Eu nunca me deslumbrei, nem com, vamos chamar de sucesso, do programa, de dinheiro. Nunca me deslumbrei. Eu sempre tive o pé no chão. Porque eu vi, e já falei isso já uma vez, o meu pai acabou, se não fosse o Silvio, ele ia ficar desempregado. O Golias foi mandado embora da Globo. A Globo tirou Faustão, tirou Chico Anísio. Por que um dia o SBT não vai me tirar? Eu estou preparado para isso. Pode ser que eu esteja cometendo até uma injustiça. Mas eu só vou me aborrecer se isso acontecer um dia. Porque eu não me deslumbro com esse negócio. É cria da casa, não, nada. Televisão é comércio. Uma palestra tua ia ser sensacional, Carlos, mas não espera acabar o contrato para isso. Não, era para ser esse ano, não foi por causa da pandemia. Ideia. Esse meu livro surgiu por causa disso. O que era a ideia da palestra virou o livro. Porque qual era a minha ideia, Rafa? Era ir para onde eu não vou pessoalmente. Eu não vou nunca dar uma palestra em São Paulo. Eu vou para Manaus. Tem um teatro lá enorme. Eu vou contar minha vida para eles. Ótimo. As curiosidades, como é que eu fui para a Globo, como é que eu saí da Globo, como é que eu fui para o Silvio. Pô, quem não quer ver isso? A ideia maravilhosa. É você no banco que eu já... Começando assim, a primeira frase é: eu ouvi muita gente na vida já. Muita gente sentou aqui do meu lado e contou a história. Agora está na hora de eu contar minha história. Então, eu fui a Brasília... Dinheiro caindo de todos os lados! Eu fui a Brasília, falei com uma moça de lá que traz é um americano, ele é um gênio, cara, me esqueci o nome dele, ele dá palestras. Um cara, ele cobra acho que $1 milhão. Meu, o nome do cara que tem um documentário na Netflix lá, eu sei quem é esse cara. Esse daí. Esse daí. Como é que é o nome do Ela cara? ia fazer isso comigo. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia, acabou. E acabou com tudo. Acabou. Qual foi o pior companheiro de gravação que você teve e o melhor até hoje? O melhor foi o Golias, em todos os sentidos. O pior foi a Gorete.
É mesmo? A Gorete foi pior. Por que um foi melhor e por que o outro foi pior? Porque o Golias sempre dividiu o grande sucesso dele, me deu uma grande parte do sucesso dele, nunca deu trabalho, nunca chegou atrasado, nunca me deu uma tristeza, pelo contrário, só me deu alegrias, me valorizou ao extremo, me renovou com vários contratos o Golias renovou para mim, tá entendendo? E a Gorete, ela se deslumbrou, que eu é que trouxe, via Arnaud Rodrigues. E aconteceu uma coisa chata, nunca falei isso. Nunca. E me fala só se tu quiser, cara. Não, falo porque não vou falar mentira. Tá bom. Ela ia para Globo, para os Trapalhões. Ela fazia praça. Uhum. Eu levei, isso eu digo pela vida de meus filhos. Eu levei na minha sala, peguei uma gaveta, eu era diretor do SBT. Mostrei uma carta que o Manga mandou para mim, Carlos Manga. O Manga me chamava de Carlota. Carlota, eu preciso que... O Renato está precisando de textos. Eu preciso que você mande alguns para mim, pode ser? E eu disse, não, Manga, eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. E guardei. Eu disse, ó, você vai fazer os Trapalhões? Olha o que vai acontecer. Não tem redator. O Renato vai pegar o melhor para ele. Toma cuidado. Tá bom. Eu fui para Bariloche. Quando eu cheguei, em Buenos Aires, pega TV Globo. Em Buenos Aires, pega. O Faustão estava fazendo chamada. Ih, semana que vem a estreia de Gorete Milagres aqui. Parará. Falei para minha mulher. E não é que ela foi embora? Quando eu cheguei na segunda-feira, eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela milionária, para ela continuar. E uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer a praça. Ela se negou a fazer a praça. Eu fiquei 1000 vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. Porque se ela não tem a responsabilidade, não tem a humildade, ou tem lá o quê, o Silvio tem. Então, o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir. Uhum. Só que depois, ela foi embora, ela ficou, sei o quê, foi fazer o programa com o Moacir, e ela tirou o Moacir do programa dele. Então, é uma pessoa que eu jamais... Ontem, o Marcelo me falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não é nada disso, é história, isso, filho. Enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Uhum. Não é que eu tenha raiva dela, eu não quero trabalhar com ela. Agora, você me falou uma curiosidade que eu tenho também. Figura do Didi, do Renato, ela é muito controversa, assim. E cada vez as histórias... Porque são duas pessoas diferentes, o Didi e o Renato. Ele é o Renato. Ele só é o Didi nos Trapalhões. Ele não soube. Ele teve problemas com isso, pessoais. Uhum. Ele não deixa a pessoa misturar. Ele não deixa uma empregada chamá-lo de seu Didi. Entendeu? Mas ele é uma figura, ele é um cara legal? Comigo foi. Uhum. Porque tem tanta gente. Não, é porque... Não, o que acontece é o seguinte, Rafa. O dinheiro era dele. Uhum. Quando ele investiu no... Porque isso veio por causa dos filmes. Eles faziam show juntos. A parte do Leão, não sei se era dele, mas eles ganhavam muito dinheiro. Porque eu estava trabalhando, era eu que escrevi. Você escrevia os Trapalhões? Eu era redator final e co-diretor do programa. Sim, sim. E dos filmes também? Não, né? dos filmes não. Ele nunca me chamou. Ah, tá bom. Ele nunca me chamou. Era do programa. No filme, ele botava o dinheiro. Então, a parte do Leão é dele, poxa. Entendeu? Então, eu não vejo erro. Ele sempre foi muito leal com os colegas. Uhum.
quando nós fomos para Globo, era só para ser nós dois. O Boni chamou o Renato, a saída do Renato, não sei se dá para eu falar. Fala o que você quiser, Carlos Alberto. Nós aqui A gente tava... até palavrão. A gente estava na Tupi, fazendo os Trapalhões, lá no Sumaré, aqui no Sumaré. Uhum. E uma tarde aparece um técnico e tira. Antigamente as câmeras tinham aquelas 3 lentes, né? Uhum. Tirou uma lente e foi embora. Aí Renato falou, o que aconteceu? Se não, usaram que precisa dessa lente lá embaixo, porque o estúdio de novela ficava embaixo, né? Naquela parte de baixo. Uhum. O Renato ficou uma vara. E eu era diretor da Tupi. E era diretor do programa dele. Ele falou, Carlinhos, estou indo embora. Eu estou pensando que estou indo embora, vou para casa e volto amanhã. Mas não. De noite ele me ligou, isso foi na hora do almoço. Falou, Carlinhos, você está na Globo. Falei, como eu estou na Globo? Estou com o Boni, vou assinar meu contrato amanhã com você. Você vem aqui amanhã. Falei, Renato, como é que eu vou sair daqui? Pega um avião e vem. Porque a condição que eu fiz ao Boni é o seguinte, você tem que vir comigo. Falei, e os 3? A partir de janeiro. Isso foi no dia 2 de setembro. Nunca mais eu me esqueço disso. De 76. O ano que meu pai e minha mãe morreram. Uhum. Aí eu fui para o Rio, assinei o contrato, e em janeiro eles vieram. Claro que com salário infinitamente menor. Por quê? Porque o Boni não queria os 3. O Boni queria o Renato Aragão. Sim. Então tem pessoas que não entendem isso. Televisão não é casa... Instituições sem fins lucrativos. Não é, claro que não. Por isso que eu digo, o que acontecer daqui a 2 anos, que possa acontecer, não vai me chocar. A Vânia, que manda, como é que é a sua relação com o Silvio? Ela já manda exatamente isso. Você tem uma relação com ele? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele é meu patrão, que não me enche o saco, eu sou empregado que não enche o saco dele. É a melhor relação possível. Então, há 34 anos atrás, ele disse no ar, e está gravado, que aquilo lá era a minha casa. Uhum. Essa semana passada saiu isso. E ele cumpre com isso. Eu faço o que eu quero. Ninguém me diz, olha, isso não pode. Não diz. Para que eu vou me diz? E o Silvio me ensinou uma coisa. O patrão nunca deve elogiar o empregado, porque a primeira coisa que o empregado vai fazer é pedir aumento. Então, ele nunca vai falar bem. Então, me contar com o Silvio para dizer, pô, o programa está ruim, ele não assiste, eu sei que ele não assiste. Eu sei que ele... Então, para que eu vou falar com ele? Tem uma história do Porpetone, que me conta essa aí, que ele foi pedir aumento pro Silvio Santos uma vez. Chegou e falou, Silvio, marcou, desmarcou, tomou coragem e falou, vou sentar. Porque tava fazendo 3 programas. Eu vou conversar, porque se começar a me botar muita coisa, eu não tô podendo fazer show, eu vou sentar. O Silvio Santos sentou com ele e falou assim, você quer aumento, é isso? Ele falou, eu queria uma coisa. Quanto é que é o seu aluguel? Tanto. Aí o Silvio Santos botou no papel os gastos que o cara tinha. Olha aqui, você gasta 4.500 por mês. Aqui chega a 5, já sobra 500. Sai daqui! O cara foi embora. Nunca mais voltou para pedir aumento. Isso é muito bom. É terrível. Então não há necessidade de eu falar com ele. Não há necessidade. Tá bom. Porque ele sabe que não dou trabalho. Carlos Alberto, precisa mudar o horário de gravação. Muda. Olha, sei o que, você não pode editar, vai estar de manhã. Vou de manhã. Total. Eu me aborrecer, ninguém me enche o saco lá, pô. Não é? Com quem você mais riu todos esses anos trabalhando na praça? Com o Paulinho Gogó. É mesmo? Foi. Por quê? Porque ele e o Matheus, eu não sei o que eles vão falar. Tá. Não tem ensaio. Eles não fazem... Eles chegam na hora de gravar, gravam e vão embora. Então, aquela risada que eu dou, aquilo é espontâneo, porque... E ele era muito engraçado mesmo. Foi uma perda, assim, muito grande. Continuamos grandes amigos,
nada a ver, nada a ver. Mas foi uma perda muito grande. E o Matheus também, eu dou muita risada com ele, muita. Tem muita gente, bastante gente me perguntou como é que tinha ficado a tua relação com o... É a melhor possível. Pelo seguinte, é um direito que ele tem. Claro. Ele ganhava ele era o maior salário. Tem os 4 principais lá, vamos chamar de principais, vai. São 4 pessoas que têm o mesmo salário. Tá certo? Aí, na pandemia, logo no começo, ele ligou para mim. Eu já estava sentindo ele triste. Eu já estava sentindo alguma coisa no ar, mas não sabia o que era. Porque toda vez que ele chegava em São Paulo, ele ia no meu camarim, me dava um beijo. Ô, seu Carlos, olha, eu troquei meu carro, dei você ao senhor, sei que nunca... Aí eu comprei uma casa, porque ele ganhava, na época, 15 mil, e ganhava mais de 300 fazendo show. Claro, a grana era do teatro, né? É claro. Olha, eu nunca vou lhe abandonar, nunca vou me abandonar. Só a palavra nunca é muito forte. Um dia eu estou no sítio, logo no comecinho, abril, maio de 2020. Ele ligou para minha mulher e estava no Viva Voz. Falou, Renato, eu queria falar com a Zobeda, eu estou com medo, como é que ele vai receber, como é que ele está com esse negócio. É que eu estou com uma proposta aí, a Renata disse, não, fala com... E eu estava ouvindo assim, manda ligar para mim. Ele ligou para mim, ele começou a falar e começou a chorar. Ele está dizendo, o senhor tem que entender o seguinte, eu nunca na minha vida imaginei ganhar tanto dinheiro que eu vou ganhar. Vou fazer 6 filmes como sócio, vou poder mandar meu filho para os Estados Unidos. Falei, cara, vai correndo. Vai correndo, teu trem chegou, pega, cara. Eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei quanto tempo eu vou durar de praça. Vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, pô. Só que eu falo isso, não é da boca para fora. Eu sinto isso. Eu falei, é como se é como um filho meu tivesse fazendo uma faculdade aqui em São Paulo e fosse para Harvard. Vai ser feliz em Harvard, pô. Vai ser o melhor aluno de Harvard. E gostaria muito, que também agora é impossível, que o Renato Aragão um dia viesse e sentasse naquele banco. Pô, seria maravilhoso. Mas ele já tá bem velhinho. Para trazer ele aqui, eu não tenho coragem. Tomei um processo dele, sabia? Mentira. Tomei um processo dele. Que eu desconfio que não seja dele especificamente. Acho que processo de quê? Eu tirei um sarro, mas uma coisa idiota, Eu tirei um sarro. É boa essa história. Eu tirei um sarro do Instagram. Ele faz uns negócios no Instagram, ele faz umas danças e tal. Não vi, nunca vi. Eu tenho a nítida impressão de que ele já não tá mais ali. Que ele já foi embora. E eu fiquei brincando que, na verdade, eu criei uma história de que o Didi, na verdade, ele foi sequestrado, ele tá num cativeiro em Atibaia, e aí ele fica fazendo dancinha. Isso é bom. E é e tem alguém ganhando muito dinheiro com as dancinhas é uma idiotice. E aí ficaram indignados e falaram, me processaram e tudo mais. E eu ganhei o processo do Didi. Ainda ganhei aí. Claro que ganha, lógico. Eu acho que eu ganhei. Talvez meu advogado assista aí. Mas ele não tem mais condições físicas. Eu não teria coragem de pedir isso a ele. Nós já conversamos por telefone. Eu falei, porque a minha ideia era quando voltasse, porque eu me esqueci do protocolo. A minha volta ia ser eu e ele no banco. Ia ser muito sensacional. Ia dar 40, 50. Que isso. Mas aí tem o chamado protocolo, né? Que a gente não pode chegar 1,5 metro de perto, é um por vez no estúdio. Mas, Carlos Alberto, eu sei que é uma coisa muito louca pensar nisso, mas o Renato Aragão no Rio de Janeiro, com uma câmerazinha e você no banco da praça, já seria maravilhoso. Eu sei que foge muito do formato. Não pode. Você não gostaria dessa ideia. Mas, ver vocês dois juntos ia ser incrível. Eu tenho uns ciúmes daquele banco. Imagino. Eu tinha um ciúme daquele banco, você não faz ideia. E aí, hoje em dia você tá com 87, né? Daqui a 36... 85. 85. Daqui a 36 anos, talvez você tenha que parar de fazer a praça. E aí alguém vai sentar naquele banco. Alguém vai sentar naquele banco.
Mas Você pretende deixar o banco para alguém? Ah, não. O sonho do Marcelo Ah. é sentar, mas eu não desejo esse mal a ele, não. Por quê? Porque é muito peso. É ser neto do Manuel de Nóbrega, que fez 14 anos de praça. Filho do Carlos Alberto, está com 34 anos de praça. Entendi. Marcelo está com 58 anos. Aham. Ele teve um infarto, ele teve 8 paradas cardíacas. Ele não tem... Aí, Fábio Rabin, talvez esteja aí a deixa para você. Não chegou antes, chega para sentar no banco. E, aliás, ele faria isso muito bem aí. Pá! Muito bem.